Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Então nós estamos agora começando a nossa terceira aula de administração eclesiástica e nas últimas aulas nós falamos sobre a administração no sentido geral, a administração na igreja, para que serve a administração, e nós demonstramos ali principalmente o principal assunto que nós tratamos, que todos devem levar para a sua casa, para o seu ministério, para tudo que você faz, tá? Foi o tema sobre a inteligência emocional, que a gente viu que a pessoa inteligente não é aquela que sabe muita coisa, mas aquela que administra bem o conteúdo que ela tem de conhecimento com as suas emoções. Então, a inteligência, a sabedoria de fato, que é aquilo que o cristão procura, é ser sábio, porque nós estamos estudando administração principalmente para poder orientar as pessoas. Por quê? Porque dentro da igreja nós teremos também pessoas que vão ter seus negócios, a sua própria vida, muitas vezes levando isso de forma incorreta, levando isso de forma com uma má administração mesmo, e nós vamos precisar ensinar, instruir as pessoas a como administrar a sua vida, a como administrar suas finanças e a como administrar os seus negócios. Por quê? Porque na medida em que essas coisas, na vida de cada uma das pessoas, são falhas, na medida que isso é falho na vida de alguém, essa pessoa ela é levada à frustração. E estando frustrada, ela não aproveita corretamente a sua própria vida, o seu próprio ministério, e isso pode levar a um tipo de influência espiritual, de tal forma que essa pessoa não tinha problema espiritual nenhum, mas por ter um problema no trabalho, por ter um problema naquilo que está se desempenhando naquele momento, ela é influenciada espiritualmente. E aí o problema vem para dentro da igreja, vem para dentro de casa. Então você tem que saber administração, ter um mínimo de conhecimento de administração, pelo menos para poder orientar os outros. Agora, você também tem que ser um exemplo. Então, se você tem que ser um exemplo, você precisa colocar em alguma medida algum tipo de conhecimento da administração na gestão da sua própria vida e dos seus negócios. Por quê? As pessoas estão olhando para mim, para você. As pessoas estão olhando para o que a gente faz. E a nossa vida, ela já é um tipo de testemunho para o mundo. Então, na medida em que nós vivemos de forma correta, tá? Nós vivemos de tal forma que as pessoas olham a nossa vida e começam a ver, de certa forma, a obra de Deus acontecendo em nós. E nós começamos a ter um nível de credibilidade para poder orientar os outros. Além disso, todo o ministério da igreja tem que ter organização. E a organização a organização das finanças, a organização dos trabalhos, a ordem. Isso é uma coisa que é inerente à inteligência humana. Nós vamos ver que a administração, a origem dela enquanto uma disciplina científica, ela é datada do final do século XIX e início do século XX. É desse período. Só que essa organização a gente vê na Bíblia, A gente vê na Bíblia em vários temas específicos que passaram, a gente vai ver isso mais na frente. Mas nós vemos que isso tem a ver com a capacidade humana, e essa capacidade humana foi dada por Deus. Então hoje nós temos um escopo científico a respeito da administração, onde nós podemos ir lá na administração e buscar conceitos da administração que nós podemos utilizar dentro da igreja para fazer as coisas fluírem melhor. Porém, isso é inerente ao ser humano e é um dom de Deus, a sabedoria e o conhecimento. Então, se tratando de inteligência emocional, que foi o que a gente tratou na última aula, nós vimos que existe o QI, que a gente já ouviu falar. Qual que é o seu QI? É o quociente de inteligência, é a sua capacidade de raciocínio. E nós vimos que tem o QE, é o seu quociente emocional. Nós, como cristãos, nós buscamos a sabedoria. Isso aqui é inteligência. Isso aqui é sabedoria em lidar com as emoções. Algumas pessoas têm essa segurança emotiva, mas não têm inteligência. Outras têm inteligência, mas não têm a sabedoria para controlar os seus próprios sentimentos.
Então, o que nós buscamos? Nós buscamos um equilíbrio entre essas duas partes que vai gerar o sábio. E esse sábio aqui é o obreiro, é o cristão, é aquele que faz a vontade de Deus. Amém? Então, basicamente, nós falamos a respeito de várias coisas nas duas primeiras aulas, mas esse é o principal tema. Esse é o principal tema. Por quê? Porque essa é a natureza do cristão. A natureza do cristão é ser sal. Sal é equilibrado, é aquilo que tempera. Nós viemos para temperar. Então, para sermos equilibrados, para andarmos em sabedoria, mesmo porque a nossa confiança não está aqui no nosso QI, tá? Nossa inteligência está no Senhor. Então, nós fazemos do nosso QI algo a serviço de Deus. Então, a nossa mente está a serviço de Deus. E o problema, na verdade, é que as pessoas que se dizem sábias nesse mundo, quando vem aqui, ó, no QE, né, no quociente emocional, em algum momento elas se perdem. Por isso que nós vimos aí tantas pessoas de tantos níveis sociais, com tanto sucesso financeiro, muitas vezes abrindo mão da sua própria vida. Amém? Então a gente vai dar continuidade hoje aqui, nessa disciplina. Então, quais são os objetivos e metas da administração? Né? A administração, ela está para a igreja como um suporte para a realização de todas as atividades da igreja, sendo espirituais ou doutrinárias, ou seja, a própria organização do próprio culto, tá? De forma racional. Então é feito para quê? Controlar. Como é que está acontecendo o culto? O pastor muitas vezes delega o culto a algum irmão. E muitas vezes esse irmão, na verdade, para o pastor delegar esse culto para o irmão tem que saber qual é a liturgia do culto da igreja. Então, cada igreja tem uma liturgia. Então, as igrejas batistas têm um louvor e a pregação, praticamente, um momento da oferta. A liturgia é só essa, então não tem muito trabalho. Agora, a Assembleia de Deus já é uma igreja que vai ter a leitura de abertura, vai ter oração, aí vai ter os hinos da harpa, aí vai ter um período de louvor com toda a igreja, aí vai ter os diversos grupos cantando os hinos. Depois, talvez, uma oportunidade no meio do culto para o irmão dar uma palavra, eles chamam de saudação. Normalmente é um tempo aí de 5 minutos. Então, essa série de sequências que são encaminhadas dentro do culto é também a administração, a administração a serviço da igreja no controlar o culto. Então, tem pessoas que eu vejo assim, mais jovens, né, quando começam a desempenhar o seu trabalho na igreja, fazem um esquema do culto. O culto fica ali com tudo anotado para não esquecer como é que vai ser. Isso é válido? É um pouco engessado, né? Você engessa o culto, né? É discutível, você pode dizer que esse tipo de culto é um culto que você poderia questionar, mas esse tipo de culto trava o Espírito Santo, pastor. Esse culto fica determinando como é que o culto deve ser. O culto tem que fluir, amém, o culto tem que fluir, ok? Mas tem que fluir também com ordem. Então, de certa forma, embora possa engessar um pouco o culto, não é errado ter. Não é errado. O negócio é a dependência, pode controlar, mas o Espírito Santo, ele está acima do seu controle e do meu controle. Né? O culto é do Senhor. Então ele pode fazer com que o culto seja do jeito que ele quiser. Deus pode interferir, mas o homem pode se valer disso para tentar fazer minimamente aquilo que é correto. Mesmo porque, meu irmão, o culto, ele não tem que ter obrigatoriamente a manifestação sobrenatural de Deus, não. Não tem. Por quê, meu irmão? Porque a manifestação de Deus é pela fé. Porque a promessa de Deus é onde tem 2 ou 3 em nome dele e ele vai estar. Então, a manifestação da presença de Deus é pela fé. Não é pelo fluir simplesmente, porque tem pessoas que da mesma forma com que as outras engessam o culto por um tipo de roteiro para o culto, há pessoas que forçam uma espontaneidade que não existe. Fica lá falando em língua sem ser realmente um mover do Espírito de verdade, ou profetiza, né, em cima do púlpito, entrega profecia que não foi Deus que está falando nada, sabe? A pessoa foi lá e sentiu que a pessoa
né, sentiu ali que teve uma revelação, vai lá e entrega uma profetada, uma profecia que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ou mesmo entrega uma palavra que não é uma palavra que foi revelada por Deus, pega um texto e prega ele todo errado. Como é que vão falar que Deus está nessas coisas? Concorda? Então, meu irmão, é correto você tentar organizar o culto, mas não quer dizer que a sua organização prevalece diante do Espírito de Deus, que deve estar controlando efetivamente todos nós. Essa que é a questão. Se você que tenta organizar o culto, você é controlado pelo Espírito, na medida em que você é controlado pelo Espírito, o seu controle é o controle de Deus. Então vai fluir espiritualmente do mesmo jeito. Por quê? Porque o Senhor é soberano na minha vida e na sua vida também. E é assim que vai acontecer. Então a administração, esses conceitos da administração, servem para controlar, servem para planejar. Você vai fazer um culto em especial para a igreja. Você tem que se valer da sua inteligência para saber que tipo de evento, que tipo de culto é esse e com quais objetivos aqui a igreja especificamente deseja alcançar naquele evento. Por exemplo, nós todos temos aí problemas, às vezes, de cunho psicológico, podemos ter, né? Estamos sujeitos a isso. Então eu quero fazer, por exemplo, um seminário aqui com uma psicóloga, por exemplo, para vir tratar sobre questões específicas da alma humana. Não que que o homem tenha sido não tenha sido liberto do seu pecado, mas que esse homem, que às vezes foi liberto pelo pecado já, ele não reconhece a sua própria libertação. Esse que é o problema. Deus libertou, mas o homem não reconhece a sua própria libertação. E porque ele não reconhece a sua própria libertação, ele sofre com aquilo que ele já foi libertado. Você já foi liberto, mas você acha que você está preso ainda. Você acha que está preso ainda. E porque você acha que está preso, você não vê a maravilhosa vida que Deus tem para você. E aí muitas vezes você deixa a sua história ser travada, ficar parada. Então o que Deus tem para nós? Deus tem para nós um desenvolvimento de fé que possa fluir para a vida de outras pessoas também. E esses sentimentos podem nos travar. Então a igreja pode muito bem organizar, planejar algo nesse sentido. Não que o seu planejamento vai fazer com que esse mover aconteça. Mas, sobretudo, irmão, desde a primeira disciplina que nós trabalhamos aqui, nós falamos que a oração, ela se sobrepõe a qualquer tipo de meio de graça e a qualquer tipo de atividade denominacional. Então você tem um planejamento aqui, mas antes disso tudo aqui, você tem uma vida com Deus, você tem uma vida de oração com Deus, você expõe todo esse planejamento para Deus, todo esse controle para Deus, você entrega esse próprio controle que você tem mínimo para o Senhor. E o Senhor vem nos ajudar de forma sobrenatural. E de forma sobrenatural, Ele tem o mover dEle, as palavras dEle, o jeito dEle, Ele faz do jeito que Ele quiser. Aí pode acontecer qualquer coisa. Mas quando você tem esse coração entregue ao Senhor, a tendência é que esse controle aqui, ele seja positivo e não negativo. Ele seja para melhor. Os imprevistos que acontecerem aqui, nesse planejamento, nesse controle, eles são para melhorar, não para piorar. Eles são para mover para melhor. Amém? Então, olha só. A administração tem como seus objetivos e metas na igreja controlar. Está escrito errado aqui, né? Controlar. Planejar, liderar e organizar. A organização. Então, você se vale da administração dentro dos cultos, mesmo o culto mais simples. Antes, durante e depois. Por quê? Porque depois disso tudo aqui, olha, não está escrito aqui, mas você tem que avaliar. Nós temos que avaliar tudo o que acontece.
Você tem que avaliar tudo que acontece. Olha, aconteceu, eu estou responsável pelo culto aqui. Olha, como é que foi a pregação? Como é que foi meu trabalho como pastor? Como é que foi meu trabalho como obreiro? O que eu fiz? Eu fiz da forma correta? Eu lidei da forma correta com os assuntos que eu estava lidando? Eu fiz o que eu devia fazer? Eu fui bem? Eu fui efetivo nisso ou não? Ou eu poderia ter feito melhor? Eu poderia ter feito mais? Certo? Então, a administração dentro da igreja, assim como na sua casa, ela tem que ser avaliada. Você não pode simplesmente sonhar e falar assim, não é isso aqui, pronto e acabou. Não. Você tem que orar, você tem que planejar, você tem que orar de novo, você tem que colocar nas mãos de Deus, pedir, continuar pedindo a direção dele e mesmo durante o culto, permanecer debaixo da orientação do Espírito Santo. Amém? Então, olha só, a administração na igreja, ela é importante para a correta administração dos recursos da igreja, tá? Aí agora, falando de financeiro, a administração financeira das coisas, dos bens, tá? Então aqui do financeiro, que é oferta, dízimo, orçamentária, que é orçamentária dos custos, tá? Uma coisa é você administrar a oferta e dízimo. Outra coisa é você administrar os custos. Por quê? Porque você pode não ter oferta e dízimo na igreja, mas o dinheiro da igreja pode vir de outros fundos aqui, ó, de outros fundos. Pode vir do bolso do próprio pastor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você tem que administrar, nem que seja orçamentariamente. Qual é o custo da igreja? Qual é o custo? Então, se a igreja existe, se é um trabalho missionário, se é um investimento até do próprio pastor da igreja, ele tem que saber os custos da igreja para manter essa igreja existindo, tá? Ele tem que saber disso, tá? Depois disso, patrimonial, que são o quê? Os bens da igreja, eles também têm que ser administrados. As cadeiras, os bancos, todos os bens da igreja têm que ser administrados de tal forma que tem que ter um registro disso, uma organização disso, um zelo, principalmente, irmãos, zelo, tá? Se você quer manter os fiéis na igreja, você tem que se atentar para o zelo, tá? Porque igrejas, principalmente igrejas maiores, né? Porque a igreja menor, ela já sabe que ela não tem aqui a entrada financeira. Mas a igreja que é maior, ela costuma saber qual é aquela entrada que ela tem. E se as contas estão limitadas, os custos estão apertados, as margens, não cabe ali mais um novo investimento na igreja, o que vai acontecer? As igrejas, os pastores normalmente vão correr atrás de fazer uma arrecadação extra para um tipo específico de investimento dentro da igreja. Quando isso acontece, não se iluda, meu irmão. Os membros da igreja estão atentos ao local onde o dinheiro da igreja é investido. Estão atentos. Então aí você vai lá, arrecada uma quantia financeira específica para fazer um tipo de trabalho na igreja e aí você simplesmente não executa. Eu conheço um pastor que fez uma campanha na igreja dele para poder fazer uma, como é que se diz? Uma compra de um imóvel para um lote, né, para a construção da igreja. Juntou lá 90 mil com os irmãos. Até hoje a igreja não está pronta, nem sei se comprou lote. Então assim, onde é que vai o dinheiro da igreja, irmão? Entendeu? Então a igreja que é séria, escuta, irmão, escuta você que está em casa. Igreja séria tem prestação de conta. Igreja séria, nem que seja verbalmente, você fala para os irmãos o que está sendo feito com o dinheiro da igreja. Igreja séria fala para os irmãos sabem para onde está indo o dinheiro da igreja. Quando isso não acontece na igreja, irmão, aí a igreja não é uma igreja, é um império. É o império, é a família do pastor que manda na igreja. E aí eles fazem o que quiser com o dinheiro da igreja e você é um escravo desse sistema que está ali imposto pelas pessoas, tá? Então, igreja séria e outra, irmãos. Todo estatuto de igreja, a gente fala sobre estatuto também.
Todo o estatuto de igreja prevê que o cristão ele tem direito a ter acesso a um demonstrativo de gastos da igreja, tá? E o correto é esse estar exposto em algum local. O mais correto, seja no site da igreja, seja num quadro, tá? Seja minimamente, irmão, nem que seja verbalmente, entendeu? Quando a igreja não tem estrutura, não tem registro ainda, tem que ser verbalmente. Agora, quando a igreja é registrada, aí essa igreja tem que fazer no papel mesmo. Até o estatuto da igreja tem que estar à vista dos irmãos. Todo mundo tinha que ter acesso. Por quê? Porque o estatuto da igreja funciona como regimento interno. São as leis internas da igreja. É ali que demonstra para cada um dos membros quais são os seus direitos e deveres. Direitos e deveres. Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Então olha só. Esse controle, então controle patrimonial também, esse controle financeiro da igreja, irmãos, ele é feito por duas vias, tá? Na medida em que a igreja está corretamente registrada, então tem-se um contador, tem que ter um contador, tá? Tem-se um contador que vai fazer ali a auditoria de todas as contas da igreja e vai gerar demonstrativos e a prestação de contas juridicamente, tá? Para as autoridades governamentais e pelos membros da igreja. Então, são duas composições, membros da igreja e um contador, tá? A administração também ela é utilizada para expor qualitativamente e quantitativamente a situação econômica e espiritual. Não está aqui, mas e espiritual também. Por quê? Porque a administração, ela prevê também a administração e o lidar entre as próprias pessoas. Então, quando você está administrando, você administra recursos, você administra emoções e você administra pessoas. E o mais difícil não é lidar com o dinheiro, não. O mais difícil é lidar com as pessoas. Por isso que a administração ela tem uma carga muito grande social. E não é uma disciplina exata, tá? Não é um curso de área exata. É chamado de curso de ciências sociais. A administração é ciências sociais. Quer dizer, um pouco de números, um pouco de área exata, mas também um pouco de área humana, que é o quê? Trabalha diretamente com o ser humano. Então, estar trabalhando na igreja é, em alguma medida, administrar, tá? Também como pessoas e fazendo uso dessa disciplina. Então, quantitativamente, você analisa membresia, número de membros. E qualitativamente, esses membros são fiéis a Deus, entendeu? Você tem uma igreja grande, você tem uma igreja com muitas pessoas. Ótimo, quantitativamente ótimo. Mas qualitativamente, são crentes de verdade? Vem só pela música, só pelo som, só pelas luzes que brilham? Porque tem igrejas que se valem disso, não é errado também não, você ter luz, não tem problema nenhum não. Mas vem só por causa disso? Ou vem porque realmente tem um coração voltado, convertido para servir a Deus? E quando não é, irmãos, aí a igreja, você vai ver a igreja lá cheia, mas você vai ver um monte de problema na igreja. Por quê? Porque os crentes não são convertidos. E aí essa igreja vai ser uma igreja complicada, vai ter muitas crises dentro da igreja, tá? Então olha só, quantitativamente também fala de valores financeiros. Quantitativos, vamos fazer uma análise disso, vamos fazer uma análise dessa situação econômica da igreja, amém? Agora, a administração também, ela é utilizada para quê? Para evitar crises. Por quê? Porque se você, mesmo que você não tenha uma entrada aqui, acontece uma crise financeira. A crise financeira, quando ela vem, nós estamos passando por uma agora. Quando a crise financeira vem, ela vem para quem? Para todo mundo. E quando ela vem para todo mundo, ela vai se abater, consequentemente, em todos, inclusive na igreja. Só que a igreja bem administrada, com um orçamento ajustado, ela vai, mesmo com a crise, ela vai passar com estabilidade. Por quê? Porque há zelo
na organização, na prestação de contas, na administração dos bens da própria igreja. Então, quando não há o zelo, aí você vê o pastor desesperado, estão passando aqui, os irmãos tudo passando dificuldade, o pastor que ficou lá com não sei quantos anos com a igreja aberta, cheia, com o pessoal entrando com o dízimo lá e vem reclamar na época da crise com os irmãos e fazer campanha para arrecadar mais. Aí não tem jeito mesmo, tem que arrecadar mais. É igual o governo aí, tá aí desse jeito, né? O governo foi lá, teve um governo, roubou demais o governo que estava. Aí entrou outro, e o outro vai pesar a mão, independente de quem for, o governante vai pesar a mão no próprio povo, é o povo que paga a conta. Então, na igreja é a mesma coisa. Então, você tem que fazer uma análise da igreja que você está, a administração que é correta, porque, irmão, se a administração da sua igreja não é correta, se você permanece na igreja, você paga a conta 2 vezes. Então, irmão, nós temos que ter essa consciência, principalmente nós que somos obreiros. Por quê? Porque hoje, a apostila de vocês fala também, hoje as pessoas vêm para a igreja e elas não escolhem a igreja esperando uma resposta oracular, né? Eu acho que é assim que fala, oracular, né? Como se Deus fosse um oráculo, Deus me mostra qual igreja que o Senhor quer que eu fique. Não. A pessoa escolhe a igreja de acordo com a empatia que ela tem com o pastor, com o ambiente da igreja, com o ambiente. Ela não escolhe especificamente porque ela tem uma visão espiritual de Deus, porque se fosse uma visão espiritual de Deus, ela ia analisar não por uma oração, mas pela palavra, a palavra que é pregada corretamente. As práticas aqui de administração, as práticas bíblicas, são feitas aqui nessa igreja. O amor de Deus é pregado de forma correta, não só pregado de forma correta, mas praticado de forma correta. Então, se é praticado de forma correta, se é pregado de forma correta, se é vivido e expressado de forma prática, de forma correta, é aí que eu quero estar. Você não precisa orar, não precisa espiritualizar isso, sabe por quê? Porque a espiritualidade de estar na casa de Deus é você ver se essa igreja local, ela realmente expressa aquilo que Deus quer. Por quê? Porque é isso que Deus quer de você. Deus quer que você expresse aquilo que Deus quer e a igreja. Deus quer que a igreja expresse aqui a vontade de Deus. Então, quando você vê que não é aquilo, não é a vontade de Deus, você vai ficar ali, dando murro em ponta de faca. E aí você vai ver a bagunça, toda hora vai ficar comprando briga dentro da igreja, comprando briga. Sendo que Deus não nos chamou para comprar, nós como igreja não, Deus não chamou a gente para comprar briga. Deus nos chamou para fluir. Você tem que estar num local onde você flua espiritualmente. E fluir espiritualmente é praticar os seus dons. Mas como é que você vai praticar os seus dons? Se a igreja não administra bem aquilo que recebeu, se a igreja não pratica a verdade, se a igreja tem intriga, tem inveja, tem um monte de coisa dentro da própria igreja, como que você vai praticar os seus dons ali? Tá? Você vai ficar ali por um tempo, vai praticar os seus dons por um tempo, porque você está sendo sincero, mas daqui a pouco você vai ser envolvido por isso, porque a igreja já está na mão do diabo. A igreja que não vive isso, não pratica de forma correta, ela está na mão do diabo. E aí você vai ver intriga dentro da igreja, você vai ver inveja dentro da igreja, você vai ver fofoca dentro da igreja, você vai ver perseguição dentro da igreja. E aí você vendo todas essas coisas dentro da igreja, por mais que você seja fiel, uma hora você também é laçado nessa. E aí você entra no sistema, ou você se afunda mais nisso, ou você se liberta. Assim, peraí, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? A bênção de Deus não está num local. A bênção de Deus está em Deus. Então o que você tem que procurar no local? Deus. Você tem que encontrar no local o Senhor. E se o Senhor estiver no local, aí Ele mesmo que tenha alguma coisa, porque perfeito também igreja nenhuma vai ser. Tá? Então quando tiver alguma coisa errada, você vai ver que quando a coisa errada aparecer, Deus vai lá e corrige rápido. Corrige rápido. É a forma bíblica. É a forma bíblica. Amém? A mesma coisa na nossa própria vida. Quando acontece alguma coisa errada na vida da gente, a gente briga com alguém, ninguém é 100% perfeito. A gente tem algum problema, brigou com alguém ali, o que acontece? O que a Bíblia fala? Não se ponha o sol sobre o seu problema ali que você teve com a pessoa. Então você vai lá e corrige automaticamente. Isso que é andar com Deus. Então a igreja, embora possa ter problema em todas essas áreas, a correção tem que ser rápida. Tá? Quando isso não acontece, aí você vai ver o quê?
que aí não é o pecado eventual, não é uma falha administrativa do pastor aqui, pontual, não é. É uma prática pecaminosa que ele já aceita. Ele já aceita. Por exemplo, a igreja arrecada lá 100, a igreja arrecada 100. Aí o pastor chega lá, desses 100, 90 é o salário do pastor. 90 é o salário do pastor. Aí sobrou 10 para fazer todas as contas, investir em todos os ministérios e pagar tudo que tem que pagar da igreja. Aí não dá. Aí o pastor vem para a igreja e faz mais campanha para arrecadar mais dinheiro. Por quê? Porque ele que determina o próprio salário dele, ninguém conversa com ele, ninguém orienta ele, não aceita a opinião de ninguém, e aí 90% vai embora. E aí os cultos, você vai ver os cultos lá, você diz, irmão, vem cá, entrega as calças aqui, entrega tênis, entrega suas roupas, entrega aqui tudo que você tiver, faz alguma coisa, entrega seu relógio. Meu irmão, tem pastor aí, meu irmão, tem igreja aí, irmão, que só Jesus, que se deixar, o povo sai pelado da igreja, porque entrega até a roupa toda do corpo. Entendeu? Isso acontece, irmão. Isso acontece em muitas denominações aí. Isso, você precisa estar você precisa orar. Oh Deus, eu quero orar. Se eu quer que eu fique nessa igreja, você precisa orar. Precisa orar. Tem necessidade de você orar, meu irmão. É claro que uma igreja que faz isso não é uma igreja que está com o coração centrado no Senhor. Por quê? Porque estar centrado no Senhor é principalmente servir e não pedir. Né? Porque tem pastor que está querendo viver que nem acha que é o rei, né? Que acha que tem denominações que acha que não só o pastor, mas os membros, a elite da igreja, porque toda igreja tem uma elite, que é aqueles principais, né? Aqueles principais escolhidos para poder trabalhar e desenvolver o ministério. Tem pessoas que acham, coloca o celular no silencioso, irmãos. Olha aqui, todo esse pessoal dessa elite de muitas igrejas, eles vivem uma certa vaidade, que eles começam a achar que eles têm regalias, têm privilégios, que eles acham que eles são melhores e que a lei de Deus é o que sai da boca deles. Não é aquilo. Meu irmão, nós somos chamados para servir. E aí, essa própria prática, meu irmão, de deixar de ter humildade dentro da igreja, quem tem que ser mais humilde? O pastor. E o pastor tem que demonstrar a sua humildade para os irmãos. Para quê? Para que todo mundo seja humilde. E quando isso não acontece na igreja, você pode saber que o pastor, ele é o primeiro a não ter humildade. Ele é o primeiro a não ter humildade. Porque não tem como você andar com alguém, um líder que é humilde, e você não seguir o exemplo dele. Então, essa mentalidade altiva, isso não tem nada de Deus. Aí você vai orar, aí você está lá na igreja, aí eu vou orar para saber que eu falo, mas rapaz, orar o quê? Sai dessa igreja, meu irmão. Sai dessa igreja. Vai para uma igreja de Deus. As pessoas sejam humildes, ame uns aos outros, faça a vontade de Deus com sinceridade, busque o bem do próximo, tá? Tem que ficar orando não, irmãos. Por quê? Porque isso também é administração, é a capacidade que Deus te deu. O texto bíblico está aí na sua mão. E o que eu estou falando aqui não vai contra, em momento nenhum, com essa sabedoria bíblica que Deus nos apresenta. Amém? Olha só. Então vamos aqui. A administração na igreja, que é a administração eclesiástica, ela é utilizada na igreja para o quê? Planejar os objetivos de crescimento da igreja. Então você tem uma igreja que quer crescer. Quem é que não quer crescer? Todos nós devemos querer crescer. O crescimento pode não ser um resultado que Deus tenha para você ou para a igreja hoje. Pode não ser um momento hoje, mas indiferentemente, você tem que objetivar o crescimento, porque essa é a sua responsabilidade enquanto cristão. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho em toda criatura. Esse também é um dever da igreja local. Se a igreja local tem esse dever, isso deve se expressar também de forma o quê? Organizacional, a fim de cumprir os objetivos de crescimento, primeiro do reino de Deus. Porque você pode fazer um evangelismo, você pode fazer cultos específicos, você pode investir na juventude, você pode fazer vários trabalhos na igreja, objetivando o crescimento dos ministérios específicos da igreja. Mas não quer dizer que o crescimento específico vai ser da sua igreja local, mas vai ser para o reino. Às vezes a pessoa não vai ficar na sua igreja. Por quê? Por outras questões particulares, mas você tem que ter a consciência tranquila de que o seu trabalho diante de Deus, porque esse que é importante,
está sendo cumprido. E aí muitas vezes, quantas vezes eu já tive assim, isso é experiência própria, né? Na igreja, eu estive como membro, às vezes líder de evangelismo na igreja, e nós fazíamos muito evangelismo, no domingo principalmente, para as pessoas virem para a igreja. Só que aí nenhuma das pessoas que nós evangelizados vinha, mas no culto que nós fazíamos evangelismo, muito mais gente vinha como visitante de outros locais. E muitas outras pessoas aceitavam Jesus na igreja justamente naqueles dias onde o evangelismo acontecia. Por que isso acontece assim? Porque o crescimento quem dá o Senhor. E as pessoas que Deus quer direcionar para seu ministério, para a sua igreja, é Ele que manda. É Ele que manda. Então, pode ser a pessoa que você vai lá, vai convidar, vai trazer, vai ganhar, mas pode ser a pessoa que foi ganhada até por outra igreja, né? E Deus coloca cada um no local que deve estar da forma com que Ele quer, ok? Principalmente nesse momento inicial. No momento inicial, sim. Agora, no momento do amadurecimento, não. Quando você amadurecer espiritualmente, aí a escolha sempre é sua. Quando você está começando, muitas vezes Deus permite até que você vá naquela igrejinha lá que tudo errado, tudo errado. Não porque as pessoas querem fazer errado, mas porque às vezes é ignorante. Aí elas fazem, mas Deus te deixa lá para você ter experiência, para você ver como é que as coisas são. Isso aconteceu, por exemplo, irmão, com o próprio Martim Lutero. Martim Lutero, ele esteve na Igreja Católica por muito tempo como padre, reconhecendo a Igreja Católica como, entre aspas, a Igreja de Deus, mas vendo todas as peripécias que a Igreja Católica fazia. Porém, ele não se rebaixou aos ensinamentos errôneos que a igreja apresentava. Não, ele esteve ali ainda relutante, porque ele teve esse momento de relutante. Quando ele percebeu que ele não tinha mais que lutar, ele falou assim, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Não sei quando ele teve esse destrave, né? Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Vamos reformar essa igreja aqui, ó. Vamos reformar essa igreja, vamos fazer o negócio dar certo. E aí, reforma protestante. Então, irmãos, hoje em dia, nós não temos essa necessidade de estarmos engessados. Nós temos que estar no local onde Deus se manifesta e onde a mensagem mais se aproxima o quê? Da verdade, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Não é porque eu estou querendo te fazer deixar a sua igreja, em momento nenhum, irmão, em momento nenhum. Eu estou querendo que você como obreiro, você como estudante de teologia, como seminarista, você como um líder de ministério, você seja esse obreiro que vive a palavra de Deus de forma correta, tá? Porque uma coisa é você falar que você vai administrar a igreja bem, quando você não tem uma igreja na sua mão e quando você ainda não viu os recursos da igreja. Aí você lá abre a igrejinha, a igreja enche, você tem lá um contador, você tem lá um volume grande de ofertas entrando, e aí? Vai virar a cabeça agora? Porque isso acontece com a maioria. Começa bem, começa correto. Quando chega lá e vê, né, os recursos, se desvia e começa a administrar a igreja como se fosse a casa dele. Meu irmão, a igreja é a casa do Senhor. Se você realmente quer fazer o bem para a casa do Senhor, tá? O objetivo da igreja tem que ser promover o bem do próximo. E aí, principalmente, como a Bíblia diz, aos de casa, aos domésticos na fé, ajudar os irmãos, tá? Depois disso, meus irmãos, a administração ela é utilizada para revelar a igreja local como fiel depositária dos membros mesmo. O que é isso? Fiel depositária. Você é membro aqui da igreja, você vem com o seu dízimo, com a sua oferta e entrega à igreja. A igreja, a administração, ela é utilizada para demonstrar que essa igreja é a fiel depositária dos membros. Por quê? Isso é demonstrado através do controle daquilo que entra, daquilo que sai, da demonstração para os irmãos dos gastos que estão sendo feitos, entendeu? O acompanhamento, reuniões específicas de prestação de contas, todas essas coisas têm a ver com a administração, tá bom? Então, olha só. Isso aqui é muito importante, eu acho que eu já comentei, mas eu vou falar de novo, olha só.
no caso de dinheiro para objetivos específicos. Pedir um dinheiro para objetivo específico, cumpra a sua palavra. Deposite o dinheiro naquele objetivo específico, tá? Tem bobo na igreja não, tem que ser honesto. Se não vai, devolve o dinheiro dos irmãos. Devolve, devolve. Não vai comprar mais não, devolve o dinheiro dos irmãos. Devolve. Teve uma vez, eu estava na Assembleia de Deus aqui, e olha só o caso, irmãos. Eu estava na Assembleia de Deus, e aí eu era dirigente de adolescentes em uma das igrejas, tá? E aí nós estávamos organizando uma gincana. E aí uma igreja específica que havia ganhado a gincana no ano anterior, ela na reunião, os líderes dessa igreja se negaram a participar. Aí eu virei e perguntei, mas por que você não quer participar, meu irmão? Olha, porque ano passado eles fizeram aqui essa mesma gincana e nós vencemos a gincana. E a gincana era o seguinte, quem ganhasse essa gincana iria levar um carro que um irmão tal estava doando. E aí nós vencemos a gincana e não deram um carro para a gente. O que fizeram? Pegaram um carro, fizeram um outro evento dentro da igreja, fizeram como se fosse um leilão na igreja, e o carro foi leiloado e o dinheiro foi utilizado pela igreja em outra coisa. E nós ficamos a ver navios. Então, eu não vou entrar mais em nenhuma atividade da igreja, né? A nossa igreja não concorda com isso, porque nós não vimos da outra vez o benefício de ter participado dessa gincana. E aí, na hora que eles falaram isso, eu fiquei tão comovido, né? Na época eu tinha um dinheirinho bom, e eu virei e falei assim, meu irmão, então pode participar, porque eu que vou dar o dinheiro, eu que vou dar o prêmio, então eu vou tirar do meu bolso e eu vou dar o prêmio, tá? Aí na época, eu não sei se eu dei 1.500 ou 2.000 reais, que era o prêmio para um adolescente, né, irmãos? Um bairro pobre, né? E tudo, que era a igreja. Aí eu tirei o dinheiro e falei que eu mesmo que ia dar, né? E aí o que aconteceu, irmãos? 2 meses depois disso, antes dessa gincana ser finalizada, eu tive que ir embora viajar para a Europa. E aí eu fiz o seguinte, eu peguei o dinheiro, depositei para o irmão que era líder da gincana e fui embora. Aí de lá, de onde eu estava, né, eu fui para a Itália, na época eu estava na Itália. O irmão que era o líder desse grupo me falou que eles destituíram ele do cargo de coordenador geral dos jovens, que o pastor principal da igreja cancelou a gincana, pegou o dinheiro da minha oferta e no bolso não sei de quem. Aí ele me contou, falou assim, rapaz, não admito. Entrei em contato com o pessoal de lá da Europa, pastor, eu entreguei um documento aí, falando que esse dinheiro tinha que ser revertido especificamente para tal fim. Se vocês não forem utilizar o dinheiro para esse fim, tá? Eu quero o dinheiro de volta. Quero que o senhor devolva o dinheiro, tá? Devolva o dinheiro, porque foi para isso. E foi dado esse dinheiro especificamente para os irmãos, por causa dessa igreja tal, que o senhor sabe qual é, em que eles ganharam esse evento no ano passado e o Senhor tomou também o prêmio deles, vendeu e desviou o dinheiro para outro fim. Então eu não aceito isso, tá? Isso está registrado agora, se o Senhor não devolver, eu estou entrando com processo contra a igreja e contra o Senhor. No outro dia o dinheiro estava na conta. Então, meu irmão, o que é certo é certo. O que é justo é justo. E Deus é testemunha de todas as coisas. Mais do que isso, mais do que palavras e problemas efetivos entre pessoas para ser resolvidas, Deus é testemunha de tudo que acontece. Então nós temos que ser corretos e justos em todas as coisas. Amém? Olha só, falando agora especificamente da administração, olha só, Frederick Taylor, ele nasceu em 1856, morreu em 1915. Ele é considerado o pai da administração. Então você vê aqui que pela idade dele, ele viveu final do século XIX, início do século XX. Tem pouco tempo, irmão. Tem pouco tempo. É considerado o quê? Cientificamente.
ele, vendo esse desenvolvimento ali, desenvolvimento, progresso humano a partir da Revolução Industrial, ele percebeu que era necessário melhorar a eficácia, a eficiência da produção industrial que estavam ali em efervescente na Europa, nos Estados Unidos, os países que hoje nós consideramos desenvolvidos. E aí, ele é considerado o pai da administração porque ele foi o primeiro a teorizar a administração. E ele veio com a chamada teoria da máquina. O que era a teoria da máquina? A teoria da máquina, ela via tanto os profissionais, quer dizer, os empregados, quanto os empregadores como engrenagens de uma máquina. De tal forma que você tinha que pegar essas engrenagens e ter o melhor aproveitamento dessas engrenagens. Qual que era o problema dele? O problema dessa teoria dele? Essa teoria da máquina, ela não previa aqui as questões emocionais, que nós já falamos na primeira e na segunda aula. Não previa as questões emocionais. Só que ele é considerado o pai dessa disciplina que estava ali nascendo, que é a administração. Então ela busca o quê? A produção, a eficiência e a eficácia. Então o que é isso? É você fazer mais despendendo menos tempo. Eficácia, eficiência é isso. Fazer mais despendendo menos tempo. Ou fazer mais gastando menos. Sendo mais produtivo. Tá bom? Depois disso, a partir dessa ideia, né, entendendo essa teoria da máquina, a administração entraria então para planejar. O que é planejar? Você vem cá e define metas. Metas. E aí você, além dessas metas que você tem que alcançar, você se pergunta como eu devo alcançar essas metas, qual o melhor caminho? Então você discute a respeito disso, então você cria um caminho a ser traçado. Depois disso, você organiza todas as coisas para que você possa alcançar o objetivo. Tá? Então você organiza principalmente. Durante esse processo, você vai coordenar. O que é isso? Está tudo funcionando? Eu estou coordenando. Está tudo funcionando do jeito que era para ser desse jeito? Opa, deixa eu ver nas metas aqui. Deixa eu ver aqui no meu esboço, no meu caminho para isso, que eu escolhi, né? Meus objetivos aqui. Será que é essa forma que as coisas têm que ser para alcançar? Desse jeito nós vamos bater a nossa meta? Ou não? Isso está errado, então vamos corrigir. Aqui você corrige. Corrige. Aqui você verifica se está tudo correndo bem. Depois, você continua controlando, fazendo pequenas alterações. E depois, no final, você avalia. Por quê? Porque quando tiver que ser feito a mesma coisa novamente, você vai aprimorar o processo. Então você aprimora o processo para que na segunda vez você faça melhor do que na primeira. Amém? Então olha só, o conteúdo dessa aula era só esse. E aí nós voltamos em breve para a próxima aula. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Que você seja abençoado, seu ministério possa frutificar, seja uma bênção na sua igreja. E se por acaso você, na sua denominação, tenha vivido problemas parecidos com o que nós tratamos hoje, ore a Deus, principalmente para que você não seja a razão desses problemas. Tá? Problemas acontecem, o problema é nós sermos a razão dos problemas. Para isso, só o Senhor para nos ajudar. E nós estando debaixo da direção de Deus, tudo dá certo. Amém? Deus abençoe a sua vida, forte abraço e até a próxima aula.